Olá, bom dia a todos aqui do canal. Hoje a devocional do dia se encontra no livro de Mateus, capítulo 26 e o versículo 41, que diz assim: Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Amém? Aqui a palavra nos adverte que nós devemos sempre orar e vigiar. Aqui, na verdade, quem está falando é o próprio Jesus, que aqui eles, nesse momento aqui, eles estavam lá no monte orando, antes de Jesus ser entregue aos soldados romanos para ser crucificado, para ser morto. Nessa hora, os discípulos estavam muito cansados, os olhos deles estavam pesados demais e eles não estavam conseguindo permanecer ali orando como Jesus queria. E Jesus veio e falou para eles que eles vigiassem e orassem, porque a nossa carne é fraca, o nosso corpo se desfalece, não aguenta tanto. O nosso espírito, na verdade, é forte, ele permanece firme, fiel, mas a nossa carne é fraca. E aqui Jesus fala para a gente vigiar e orar, que a gente deve estar sempre vigilantes para a gente não cair em tentação, né? A nossa vida de oração deve ser sempre constante. E também nós devemos sempre vigiar, porque as tentações vêm. Quanto mais a gente busca Deus em oração, se firmando na oração, se dedicando em orar, em buscar a Deus em oração, as tentações aparecem. Então, nós devemos vigiar quando a gente vê algo que está vindo para nos atingir, a gente correr, cair fora, fugir realmente da tentação, porque o diabo é sujo, ele vai usar de todas as formas para nos tentar, porque a nossa carne é fraca e o diabo só vai nos tentar naquilo que a gente tem fraqueza. Se for no dinheiro, ele vai mandar dinheiro fácil. Se for tipo prostituição do corpo, ele vai mandar pessoas para nos tentar fisicamente. Então, o diabo é astuto, ele sabe onde é que toca. Então, nós devemos estar sempre vigilantes, atentos a não cair nas tentações que ele nos envia. Por isso, nós devemos estar sempre em oração com Jesus, buscando a face dele, porque ele vai nos fortalecer em espírito e em verdade. O Espírito Santo vai nos conduzindo, nos trazendo fé, nos fortalecendo e nos mostrando o que é certo e o que é errado, porque às vezes a gente acha que muitas coisas que vêm para nós é de Deus, porque se está vindo é de Deus, mas não é. Nós devemos estar sempre vigilantes nisso. Isso é o que é vigiar. Saber discernir o que é certo, o que é errado, o que é de Deus e o que não é de Deus. Se for algo que vai que vai fazer você se sentir mal, que não vai glorificar o nome de Deus, que não vai exaltá-lo, isso não é de Deus, isso é do diabo. Ele é astuto, o diabo ele se transforma até em anjo de luz, né? Então ele vai fazer de tudo para nos tentar, para nos fazer afastar dos caminhos do Senhor. A gente deve estar sempre vigilantes, principalmente nós como cristãos, né? Porque a batalha é árdua, ele luta todos os dias. A palavra de Deus diz que ele anda como um leão a derredor, procurando quem ele possa tragar. Então, se ele anda ao derredor da gente, ele está ali sempre, sempre rodeando, procurando uma brecha para nos atacar, para querer nos atacar. Então, isso quer dizer que tem sempre o anjo do Senhor nos protegendo. E ele ao derredor, procurando qualquer brechinha para poder nos atacar. E nós devemos estar sempre ali, fiéis e temente a Deus, porque se ele vê pelo menos uma brechinha, ele entra e faz a festa, como dizem, né? Então, que a nossa fé esteja sempre firme no Senhor Jesus, que a gente viva sempre para louvar e engrandecer o nome dele, vigiando e orando, porque também não adianta nada só viver orando e não vigiar.
A gente vê muitos casos de pessoas que vivem de oração, mas não deixa de falar da vida dos outros, vive falando da vida dos outros, vive devendo a todo mundo, não tem controle, não tem controle com a sua língua, com a sua vida financeira. E isso é não vigiar, né, irmãos? Às vezes fica ali se dedicando tanto tempo em oração, ora, mas na prática, na vida mesmo, não vigia. Isso que quer dizer não vigiar é fazer coisas ao contrário do que uma pessoa cristã, fiel e temente a Deus, não deve fazer. Nós devemos viver para ser exemplo para as outras pessoas. Não que a gente não vá errar, que a gente não vá, às vezes, cair em tentação. Muitas vezes a gente pode até cometer esse erro, mas nós temos o Espírito Santo que vai sempre nos mostrar e nos dizer que estamos errados. Nós vamos nos arrepender de coração. Quem é crente fiel vai se arrepender de todo o coração e vai querer se afastar daquilo e não fazer mais. Então, que nós vigiemos e oremos sempre, né? Sejamos sempre vigilantes e vigiar mais, de certa forma, do que até orar, porque viver em oração e depois cair no erro, aí também não adianta de nada, né? Devemos sempre ser vigilantes e ter fé no nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele morreu naquela cruz, foi para nos salvar, para perdoar os nossos pecados. E Ele é bom, justo, fiel e digno de todo louvor e adoração. E a nossa vida deve ser dedicada a Ele, pois Ele que deu o maior amor de todos por nós. Foi Ele que nos amou mais que tudo e que nos ama mais que tudo. Ele não nos abandona, Ele não nos deixa, Ele cuida de nós a cada minuto, a cada segundo da nossa vida. Se nós temos vida é porque Ele nos deu, é porque Ele nos permitiu ter vida. E Ele veio para nos dar vida em abundância. Então, que você seja abençoado por essa palavra. Eu sei que é um vídeo simples, pois eu não sei ainda muito mexer nessas coisas de YouTube, mas eu só estou no começo. Mas que essa palavra tenha alcançado a sua vida, o seu coração, e que a graça do Senhor alcance a sua vida e você seja muito abençoado. No nome de Jesus, que receba a bênção do Senhor em sua vida. Amém?